o nosso Maurício, que vai nos falar mais sobre a maneira de lidar com as verdades. Por favor, meu irmão. Meus amigos, boa tarde. Que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações, que nós possamos estar conectados com Ele, principalmente, aquele que nos orienta, que nos mostra o caminho, e que nós possamos, dentro do possível, estarmos conectados ao alto, que a gente possa sempre externar o melhor de nós e também pedir para que nós possamos estar nesse dia, que apesar de ser uma data comercial, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de datas comerciais, mas apesar de ser uma data comercial, é sim uma maneira da gente lembrar, relembrar, celebrar e, por que não, até muitas vezes fazer as pazes, né, com aquele nosso pai biológico, nosso pai terreno, que são aqueles que ficaram com a responsabilidade da nossa criação. Então, eu gostaria de felicitar os papais aí presentes, não somente aqueles pais biológicos, mas aqueles pais que também criam, que dão amor, que ensinam, pais que às vezes não são a figura somente paterna, mas na figura materna, que assume a responsabilidade daquele que, por algum motivo, se ausentou. Então, que vocês possam receber meu abraço e também aqueles pais que já não estão conosco no plano terreno também recebam o nosso abraço fraterno. Bom, meus amigos, o nosso assunto de hoje, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá ok. Está vendo a tela também? O nosso papo de hoje, ele é uma frase que foi muito usada pelo nosso Chico, que a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Se a gente olhar para dentro de nós, muitas das vezes, a gente percebe que nós, seres humanos, e que nós, dentro daquilo que nós acreditamos, afinal nós estamos numa palestra espírita, nós sabemos que nós precisamos ainda de muita evolução, talvez ainda várias e várias encarnações, para que a gente possa continuar no nosso processo de evolução, continuar subindo o degrauzinho. E como parte dessa evolução, ainda dentro da nossa ignorância, a gente não está preparado muitas das vezes para a verdade. Eu costumava dizer, e costumo ainda, que o ser humano ele não está preparado para ouvir as verdades. E às vezes ele prefere a mentira, que serve como um consolo, do que ouvir a verdade. Mas a gente vai tentar refletir aqui na tarde de hoje o que a gente pode tirar de reflexão, de proveito, e até mesmo o que nós podemos fazer para mudar um pouquinho esse conceito e a gente tentar compreender que, às vezes, essa ferida ela pode ser temporária e ela pode nos fazer despertar, fazer cair o véu, do que nós ficarmos dentro de uma mentira que aparentemente pode ser consoladora, que aparentemente pode nos dar conforto, mas que pode gerar grandes débitos no futuro. Não estou nem falando do porvir, estou falando até na própria vida terrena. Então, a primeira coisa que eu trago para a gente refletir junto é o seguinte: quais as verdades que feriram e quais as mentiras que consolaram a todos nós? Não precisam responder para mim, ou se quiserem responder também está tudo bem, se quiser comentar não tem problema nenhum. Mas quais as verdades que feriram e quais as mentiras que consolaram durante a nossa existência? Porque nós temos um período de existência terreno que é do berço ao túmulo. E durante essa nossa existência, com certeza algumas verdades nos feriram. E com certeza, muito mais do que as verdades, as mentiras nos consolaram. Nos fizeram, em um determinado momento, sermos ignorantes,
por não sabermos a verdade, e muitas das vezes, quando a gente soube a verdade, a gente entra num choque e até num conflito existencial. Então, vocês perguntem para vocês mesmos quais foram as verdades que feriram e que trouxeram um certo benefício, seja o benefício para uma próxima existência, seja o benefício para a nossa vida atual, seja um benefício profissional, um benefício pessoal, um benefício familiar, e quais foram as mentiras que tivemos que arcar, ou que tivemos que participar, ou até mesmo que fomos simplesmente levados, né, sem o nosso consentimento, que por hora parecia ser benéfica, mas a gente percebe que, em determinado momento, ela pode ser extremamente danosa no que diz respeito ao que a gente está procurando, ao que nós queremos ser. Então, fica a reflexão. Bom, baseado nisso, como é que eu tentei estruturar esse estudo aqui? Inclusive, o bom aqui de casa, de nós sermos uma família espírita, e principalmente a Paula, eu e Camila, é que a gente troca muita figurinha. A gente troca figurinha no nosso culto do lar, a gente troca figurinha quando a gente está passeando na praia, caminhando, a gente troca figurinha quando eu tenho que fazer um estudo, quando a gente tem que falar algo, e isso é muito bom, porque a gente acaba tendo alguém para trocar as experiências e até mesmo para fazer um teste para saber se o caminho que você está indo é um caminho interessante. E eu trocando uma ideia com a Paula sobre o assunto, ela, inclusive, chamou atenção para isso. O momento que a gente vive é cercado por algumas mentiras e por algumas verdades que não são tão verdades assim, que acabam corroendo o seio da sociedade, que acabam corroendo o seio da família, que acabam levando a gente para a gente realizar determinadas conclusões, ou nos levam a crer em determinados caminhos que não são caminhos benéficos que a gente entende para a nossa existência. Então, eu tentei colocar aqui, mais ou menos, seguindo uma estruturação da doutrina espírita, o que seria a base desse assunto que a gente está falando, que é a verdade que fere ou a mentira que consola, porque tentando criar uma tríade para que a gente possa estudar junto. Então, eu separei um pouco na ética, eu separei um pouco na sensibilidade e eu separei um pouco na moral. E isso seria, para mim, uma base, um pilar de sustentação, de fundamentação do que a gente vai falar aqui hoje, tentando organizar a minha linha de pensamento. Então, quando a gente fala da ética, a primeira coisa que me ocorreu na cabeça, e obviamente nós somos inspirados o tempo inteiro, né? Provavelmente algum mentor, algum espírito amigo falou isso para mim, eu tenho certeza disso, que a ética hoje é um produto que anda escasso nas prateleiras do mundo, né? Já foi pior, já melhorou, e hoje em dia eu acredito que a gente precisa melhorar muito. Então, a ética hoje é um produto escasso nas prateleiras humanas, né? E aí eu estou falando de todo tipo de ética, a ética profissional, a ética pessoal. Muitas das vezes a ética ela acaba nos levando para um caminho extremamente perigoso, que é o orgulho, o ego, o poder, né? O poder exacerbado, o poder a qualquer custo, e você deixa um pouco a ética do lado. Por outro lado, também, quando a gente fala de ética, a gente não pode deixar de colocar aqui a sensibilidade. A sensibilidade, eu estou indo por um caminho não da razoabilidade em si e também não da emoção em si. Eu estou indo ali numa balança onde a sensibilidade ela precisa ser praticada, porque mesmo para se falar uma verdade, você precisa ter um ponto de equilíbrio. Não adianta você falar uma verdade de uma maneira rude. Não adianta você contar uma mentira também, você tentar omitir alguma coisa de uma maneira jocosa, de uma maneira até certo ponto cínica. Então você tem que ter uma sensibilidade, não precisa ser aquela sensibilidade aflorada, como os médiuns que têm a mediunidade aflorada,
eu não estou falando disso, mas que você tenha uma sensibilidade para você perceber que determinadas coisas podem ser ditas de uma maneira sublime, de uma maneira sensível e não de uma maneira rude. Então, quando nós colocamos isso, fica muito fácil perceber, como a querida Aparecida nos coloca, que a gente às vezes precisa ter a doce severidade. E quando a gente fala da doce severidade, que está ligada à maneira com que nós estamos sentindo, a maneira com que a gente está ligado a essa sensibilidade, ela está muito próxima, eu diria que quase ali ligada, né, com um vínculo bastante forte à nossa moral. Então, essa tríade que eu coloco aqui, de ética, sensibilidade e moral, é para que nós possamos refletir que não adianta também eu tentar caminhar numa direção de ética com uma sensibilidade que não machuque, se eu estou deixando um pouco a minha moral de lado. Então, a gente precisa fazer com que essa base ela seja extremamente sólida, a gente precisa fazer com que essa base seja extremamente praticada, para que a gente possa atenuar, para que a gente possa mitigar todas as provações, e aí eu estou usando a palavra provação, não no sentido de provações que eu tenho que ter nessa vida, não, não é isso. Para que a gente possa atenuar, para que a gente possa mitigar todas as provas que a gente vai ter na vida. Sejam provas que já haviam sido combinadas no mundo espiritual, ou sejam provas que a gente vai passar por aqui, porque vai fazer parte do nosso aperfeiçoamento. Sem essas provas, sem esse endosso, fica muito difícil nós criarmos uma base de conhecimento para que a gente possa seguir na vida além túmulo, que é o porvir. Então, eu estruturei a minha linha de pensamento nessa base dessa tríade de ética, sensibilidade e moral. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de aplicação de normas morais e de conduta social aprovadas em convenções sociais. Isso aqui é a teoria. Na prática, eu estou dizendo o seguinte: vocês fariam alguma coisa em que vocês tranquilamente colocariam estampada na página dos principais meios de comunicação terrenos, sendo que era uma coisa ou um ato que realmente possa trazer alguma repercussão positiva? Então, nós hoje, como vivemos em sociedade, a gente tem que ter algumas normas morais e uma conduta social que sejam dignas da gente viver em sociedade. Então, a ética nada mais é do que a aplicação das normas morais e de a conduta social aprovadas em convenções sociais. Quando a gente fala de sensibilidade, como eu falei para vocês, a gente está falando de emoção, de sentimento, a faculdade de sentir a compaixão, a simpatia pela humanidade, a piedade, a empatia, a ternura. Eu fico bastante preocupado quando, por exemplo, eu vejo determinadas pessoas que são extremamente religiosas, ou que até mesmo na nossa base espírita, que eu já ouvi relatos e eu fiquei um pouco chocado, eu disse assim, eu não gosto muito de gente. Como assim você não gosta de gente? Não, eu prefiro ficar um pouco mais isolado, eu não gosto muito de gente. Isso é uma preocupação, porque se você não gosta de gente, como é que você vai sentir compaixão? Eu até, hoje, inclusive, né, o lado positivo é que existe uma compaixão e uma simpatia tão grande até pelos animais que me dá um pouco de esperança. Quer dizer, se você tem essa doçura toda com os animais, eu acredito que você já extrapolou a sua doçura com o ser humano, né? Teve uma palestra, um estudo que foi feito pela Tânia, que ela falou que mesmo para as pessoas que ela condena, né, seja no meio político, seja em qualquer outro meio, ela para um momento e fala assim, não, deixa eu fazer uma prece porque eu estou entendendo que ele precisa muito, talvez mais do que eu, nesse momento, que seja amparado.
Olha, isso é tão difícil, eu fiquei pensando tanto nisso, isso é tão difícil a gente tentar ir nessa linha, né? E aí eu falo, não, mas eu ainda sou tão imperfeito, eu não posso estar lá, mas eu não posso usar isso como muleta. Se a gente está falando numa tríade que compõe um assunto, que a gente tentar, de alguma maneira, fazer com que essas verdades cheguem de uma maneira menos grosseira, eu tenho que ter algum tipo de simpatia pela humanidade, eu tenho que ter algum tipo de mecanismo, de ferramenta que eu possa, por exemplo, exercitar o meu perdão. E quando a gente fala de moral, né, olhando aqui para o aspecto teórico, é um conjunto de regras e costumes e formas de pensar de um grupo social que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade. Ora, meus amigos, se a gente está falando que nós temos um conjunto de regras e costumes, é porque isso, de alguma maneira, já foi estudado através dos vários milênios da humanidade, desde dos nossos irmãos gregos lá no passado, dos filósofos, do início da civilização até hoje. Um conjunto de regras para que a gente possa viver em sociedade, ou seja, as formas de pensar em um grupo social e o que vai definir ou não o que se deve fazer. A gente tenta, dentro da doutrina espírita, exercer o máximo essa moralidade. Tanto é que no tríplice aspecto da doutrina, eu até costumo falar muito, que eu até substituo a palavra religião por moral. Eu até prefiro que a gente tenha uma moral muito mais acerbada, muito mais explícita do que uma religiosidade, porque não adianta a gente falar de Deus, né? Porque e defender Deus e defender Jesus com armas, né? Defender o nosso Deus com armas, como a gente viu na Idade Média, né? As cruzadas, né? Eu vou lá defender a minha base sólida, porque quem não é isso é pagão, quem não é católico é pagão. E do outro lado, os outros dizendo o seguinte: se você não acredita no Deus, no meu profeta, você é infiel. E essa briga existe até hoje. Então, eu prefiro pensar que a moral ela deve ser muito mais praticada até do que a religião. Aliás, talvez se essa moral fosse extremamente digerida em toda a sociedade, em toda a humanidade, talvez, ou melhor, eu creio que nós estaríamos numa posição melhor, mas a gente vai chegar lá. Nós estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, estamos ali no limiar de passar, e eu acredito mesmo que isso ele vai ser bastante praticado. Então, voltando, olhando essa linha de raciocínio que eu montei aqui, eu gostaria de trazer alguns exemplos. Eu até apertei o botãozinho aqui, vocês já devem ter visto ali que eu passei um. O primeiro exemplo que eu queria passar foi um exemplo dessas Olimpíadas. A nossa dupla do vôlei de praia, o Alisson e o Bruno, eles não conseguiram trazer a medalha, né, essas tão sonhadas medalhas para o Brasil. E num dos jogos, extremamente decisivo, no momento que ele não estava bem no jogo e que cada ponto seria decisivo, antes do juiz ou antes de alguém pedir um desafio, ele mesmo se prontificou a dizer que foi ponto da dupla adversária porque ele tocou na rede. Ele, de cara, ele falou, olha, eu toquei na rede, é ponto deles. Antes mesmo de criar qualquer tipo de dúvida. Olha, meus amigos, num ambiente competitivo, eu nunca fui do ambiente de esporte profissional, apesar de adorar esporte e tentar praticar o máximo que eu posso, eu nunca fui um atleta profissional e nunca participei nem dos bastidores de um mundo do esporte profissional. Mas vocês devem saber que é um ambiente extremamente competitivo. O que eu posso dizer do mundo que eu participei, desse mundo profissional, principalmente dos grandes conglomerados, existe uma competitividade muito, muito alta. Existe competitividade no que diz respeito a promoções, existe competitividade de ego, existe competitividade de inteligência, existe competitividade de conhecimento. Eu já disse para vocês, até no outro estudo que eu fiz, que o Alvin Toffler lá sempre falou que information is power, né? Então, informação é poder.
Então, muita gente esconde a informação para poder não compartilhar com o outro, porque ele sabe que ele vai ter uma vantagem naquilo. E sem contar o que vocês têm percebido, a falta de ética que existe no mundo. Não é só no Brasil, não. Muita gente cobra muito que o Brasil é um país corrupto, que os políticos são corruptos, que a sociedade está corrompida. E não é só o Brasil, não. A gente vê essa falta de ética em vários países do mundo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns países, não morando lá, ficando e entregando projetos em outros países, e eu vi que não é só aqui que tem essa galera um pouco mais com falta de ética. Nos outros países tem também. A diferença é que lá, como as regras da sociedade, né, o conjunto da moral e da ética, eles são muito fortes na lei, eles são menos, vamos dizer assim, explícitos nessa maneira de conduzir. Mas voltando aqui, o que eu trouxe aqui, falando aqui do Alisson, foi justamente isso. Talvez é o que falte. Eu nunca vi, e também no outro estudo que eu fiz, né, sobre o aspecto das fake news, das notícias, né, eu nunca vi né, numa mídia social alguém dizer que estava triste ou alguém dizer que eu estava errado. Eu nunca vi. São todos felizes, são todos certos. Todo mundo é dono da verdade. Eu nunca vi ninguém dizer algo que pudesse, de alguma maneira, colocar em xeque a sua competência. É sempre a felicidade acima de tudo. Então, eu me questiono muito. Aí eu estou falando num aspecto pessoal, me questiono muito. Mas, quando a gente vê uma atitude dessa, a gente começa a ver que nem tudo está perdido. E eu creio que cada vez mais, principalmente essa geração, que é até uma geração que eu acredito que vai ser antes das minhas filhas, a geração das minhas filhas já tem isso muito, 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 muito explícito. Eu acredito que a geração vindoura vai ser ainda mais forte nesse quesito de ética. Quando a gente traz para o lado da sensibilidade, aqui eu trago alguns exemplos, né? Alguns assim, claro, eu acho que todo mundo já passou por isso, alguns exemplos que eu vou dar, mas eu acho que o principal é tem uma palavrinha em inglês, eu até nem escrevi, porque às vezes eu tenho um pouco de... às vezes eu pratico muito anglicismo, né? Eu acabo falando muito termo em inglês, eu não gosto muito, mas essa palavra, eu acho que ela na minha maneira de pensar, ela não tem tradução, que é o feedback, né? Então, aquele retorno, né? Então, a gente usa muito isso. E tem um livro, que é um livro maravilhoso, que é a Comunicação Não Violenta, né? Inclusive, a Raquel Crispino já fez um estudo aqui com a gente, muito legal. Eu incentivo todo mundo a ler esse livro, tá? Eu acho que deveria ser um livro de cabeceira espírita, porque muitas das bases ali tem muito da doce severidade, tão dita por nós na casa, mas essa sensibilidade, trazendo para o lado da emoção, para o lado da simpatia, ela pode ser praticada, né, essa sensibilidade. Então, muitas vezes, a gente pergunta assim, poxa, você acha que eu tô gordo? Não, imagina, você está bem. Aí você vira as costas e fala, nossa, mas está muito gordinho, né? Nossa, está com a barriguinha. Então, assim, você não poderia falar, olha, não é que você está gordo, mas você, assim, seria legal você perder uns quilos até para a tua saúde. O que você acha disso? Não tem N maneira de falar. Quando a gente traz isso para o mundo, né, por exemplo, o mundo profissional, esse feedback, muitas das vezes você pergunta assim, poxa, como você acha que eu posso melhorar? E as pessoas, quando estão num nível abaixo, falam assim, ah, chefe, você está perfeito, não precisa melhorar nada. Pô, esse cara é chato pra caramba. É um saco, fica me cobrando. Quando você vai para o lado de cima, fala, não, olha, fulano, eu acho que você tem muito que aprender, você não é bem por aí, você está fazendo errado. E a pessoa que está ali para receber aquele retorno, aquele feedback, ele fica, ora, se achando um completo incompetente, ora, se achando acima do bem e do mal. Ele nunca consegue esse equilíbrio. Por quê?
porque as pessoas não têm a sensibilidade de fazer esse retorno com essa verdade que não precisa ferir, né? E ele fica preso naquela mentira que consola. Que ele, eu não estou errado, eu estou indo bem. Então, muitas das vezes, esse feedback é muito importante, né? Assim, todas as apresentações que a gente faz na empresa, a gente faz primeiro uma avaliação entre nós que estamos ali, depois que acaba, a gente faz uma avaliação de como foi e a gente ainda pede o retorno, né? Pede o feedback daquelas pessoas que assistiram para falar assim, algum ponto que ficou a desejar, consegui explicar o que eu queria, você vê um ponto que eu possa melhorar? Por quê? Porque senão você não evolui. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de precisar, né? De precisar no sentido de precisão, de colocar para o nosso próximo essa verdade de uma maneira sensível, com ternura, com empatia. Eu acho que isso vai fazer com que a gente possa não só melhorar a nós mesmos, mas como melhorar aqueles que nos cercam. E a gente não poderia deixar de citar o aspecto moral, e eu trago aqui, que também o nosso querido Chico falava muito, Emmanuel fala muito sobre isso, que está em 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 12, que é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Se a gente pegar só a primeira frase, já tá muito bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por que isso, gente? Porque, simplesmente, você pode tudo. Você pode tudo, você tem o teu livre-arbítrio. Mas você não está vivendo, a gente não falou aqui que nós estamos vivendo em sociedade? Que nós estamos vivendo dentro de normas, conceitos, certo? De pensar em grupo. Nós não estamos falando em conduta social, nós não estamos falando em simpatia, compaixão pela humanidade. Então, a gente pode fazer qualquer coisa, mas né, o que me convém? O que eu não deveria fazer? O que por exemplo, vai trazer de benefício aquilo que eu estou fazendo? Ou o que eu estou deixando de fazer, será que vai trazer um malefício? Então, para que a gente possa pensar junto e para que a gente possa, dentro dessa linha de raciocínio, para que a gente possa passar por essas verdades e que essa maneira de consolar ela não seja só baseada em algo que tenha que ser omitido, que tenha que ser mentido. Tá bom? Bom, se a gente olhar agora e descortinar, o senhor Eduardo adora essa cortininha, tá, gente? Se ele estiver por aí, ele adora essas cortininhas, mas eu não ensinei ele ainda a fazer isso não, tá? Talvez eu ensine hoje porque é Dia dos Pais. Então, quando a gente descortinar e a gente fala dessa verdade, de cara eu trago aqui para a gente refletir o seguinte: o próprio Espiritismo, a terceira revelação. Se a gente ler esse texto aqui, né, eu vou me permitir ler na íntegra para vocês. Ao desenvolver criteriosamente o conteúdo acerca do caráter da revelação espírita, Kardec disserta: a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. Por consequência, não existe revelação. Então, assim, eu fico bastante tranquilo quando a gente chega nesse posicionamento. Por que eu fico tranquilo? Porque a gente sabe que em um determinado momento, pelo menos dentro do que a gente está envolvido da doutrina espírita, a gente sabe que tem uma característica que é a característica da verdade. E o que nos embasa, por exemplo, a contribuir para que nós possamos, perante a sociedade a qual fazemos parte, nós sermos esses replicadores. Então, por isso que, quando a gente fala dessa outra tríade aqui, dessa outra tríplice aspecto, que é filosofia, que é ciência e que é religião, a gente tem determinados aspectos que a gente vai tratar de uma maneira bastante interessante. E o que é esse aspecto?
vou passar aqui rapidamente, porque isso aqui a gente já falou, tá? É nós trazermos para dentro da doutrina espírita o que a gente já acabou de falar. Então, assim, se nós estamos falando da ética, nós estamos falando da filosofia, nós estamos falando dessa conduta social. É o que nos faz pensar. É o que a gente tem aquela famosa frase de Descartes, que se penso, logo existo. Então, a gente precisa trazer essa ética, a gente precisa refletir mais, pensar mais para tentar, pelo menos dentro do nosso espectro, né? Dentro do nosso satélite ali que a gente orbita dentro dessa sociedade, desse pedaço de sociedade, o que a gente vai fazer para a gente conseguir ter mais ética. Por outro lado, se a gente falou da sensibilidade e se a gente está falando de feedback, a gente também fala um pouco da ciência, porque existe ciência por trás disso. Se vocês pegarem, eu não sei se tem alguém aqui, depois é até interessante, mas se a gente pegar, por exemplo, as profissionais de psicologia que trabalham com RH, pelo menos as grandes pessoas que eu conheci, grandes profissionais que eu conheci da área de recursos humanos, vieram da academia, né? Vieram do mundo acadêmico da psicologia, que é a observação, que é a ciência, que foi a base da doutrina espírita, que é a base do que a gente acredita. Dentro do conceito científico, que você tem lá observar, analisar, fazer aquele experimento, tem muito do que a gente está falando aqui. Então, eu realmente creio que você precisa desse aspecto científico, né, de sensibilidade, de compreender, de observar. Inclusive, nesse livro que eu citei para vocês, A Comunicação Não Violenta, a primeira coisa que ele fala, dentro da metodologia que ele coloca, é justamente a primeira coisa que ele fala é observar. Observa quem está ao seu redor. E depois você aplica as metodologias, que são as ferramentas que nós dispomos, para que você possa, da melhor maneira possível, colocar essa verdade sem que essa verdade venha ferir aquele que está próximo a você. E, do outro lado, né, por isso que eu coloquei ali religião, mas eu acredito, eu creio na moral, a gente precisa ter esse aspecto. A gente precisa seguir aquele que foi o maior dos encarnados entre nós, que foi Jesus. A gente precisa seguir essa moral. A gente precisa seguir essa forma que nós possamos ter o melhor conjunto, a melhor forma de pensar em grupo, exercitando o quê? Justamente o amor, exercitando o que não fazer, ou o que não devemos fazer. A gente vai errar, isso é fato, a gente vai errar. Acredito que a gente deva acertar mais do que errar, mas a gente vai errar. Então, eu fiz essa transposição, porque dentro da minha linha de raciocínio para montar esse estudo hoje, eu acreditando na ética, acreditando na sensibilidade, acreditando na moral, eu trago para dentro da doutrina espírita justamente esse tríplice aspecto, que é a filosofia, a ciência e a religião, voltada para a moral, voltada para aquilo que a gente precisa externar, para aquilo que a gente precisa praticar. E aí, eu trago alguns textos aqui para a gente também refletir, e, em cima disso, uma pergunta que foi bastante interessante. Então, a verdade é relativa, né? Então, isso é muito interessante, porque um questionamento, né, normal de todo espírita com relação às verdades, o que é verdade, o que não é verdade, o que é fato, né, o que é, né, o pessoal até brinca, né, eu acho que é o Alexandre Pereira que brinca que é fofoca espírita, o Pedro também brinca com relação a isso. Então, o René Descartes, ele fala no seu discurso, né, que ele chegou a elaborar uma metodologia para a busca do conhecimento verdadeiro, e acabou na célebre frase que eu falei agora há pouco: penso, logo existo. Então, nós somos ávidos pela verdade. Muita gente fala, o cara é São Tomé, precisa ver para crer. Nós somos ávidos para algumas verdades. O que a gente tem que refletir internamente é: eu estou preparado para aquela verdade? Eu digo para vocês que, se eu tivesse o pouco que eu tenho
de conhecimento espírita, se eu tivesse esse mesmo conhecimento com 20 anos, provavelmente eu teria ficado extremamente deprimido com algumas ações que eu pratiquei enquanto jovem. Será que eu estava preparado para essas verdades? Ou será que tudo vem ao seu tempo? Eu não tenho essa resposta. Sinceramente, eu não tenho essa resposta. E acredito que muitos de vocês não tenham também essa resposta. Que a gente não sabe. Se tudo vem ao seu tempo, será que você está preparado para algumas verdades? Não estou dizendo que a omissão dessas verdades seja um consolo, tá, gente? Eu estou só questionando se nós estamos preparados para essas verdades. Agora, dentro do Livro dos Espíritos, Kardec traz uma reflexão bem interessante, parte de uma pergunta, que é: a razão da existência humana é encontrar a verdade, mas, por cautela, os amigos espirituais já recomendaram na principal obra espírita: importa que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Eu até acredito também que o deslumbramento, ele pode até... Eu trocaria por também, aqui, quem sou eu para trocar o que o codificador escreveu, a nossa literatura, mas até eu trocaria, não, colocaria como um adicional, ele ficaria também depressivo. Você pode ficar extremamente depressivo de saber uma determinada verdade que você ainda não está preparado. Aliás, muitas das perguntas do Livro dos Espíritos vêm com essa mensagem da espiritualidade. Vocês ainda não estão preparados para entender isso. Vocês não estão preparados. É uma das coisas que a gente pergunta muito: mas e Deus? Você não está preparado nem para compreender, nem para saber determinadas verdades. Então, de novo, quando a gente tem a nossa existência do berço ao túmulo e a gente quer entender o porquê daquilo nas vidas pretéritas, a gente não tem condições de arcar com isso, o peso é grande, a gente não tem condições de encarar essas verdades. Então, nesse momento, talvez essa omissão seja benéfica para a gente. Então, aquilo que eu falei há 3 minutos atrás cabe aqui, né? A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão vai ficar deslumbrado. Ou deslumbrado com relação ao tanto de conhecimento que ele vai obter, ou vai ficar deslumbrado porque ou vai ficar depressivo em função de saber quantas coisas que ele deveria ter feito e não fez. Aqui no livro do Divaldo, né, Impermanência e Imortalidade, o Pastorino ele traz o seguinte texto para nós: o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos páramos celestes. É claro que quanto mais a gente começa a entender as verdades, né, quando você começa a romper esses véus que nos separam da nossa ignorância terrena, e a gente começa a ter um pouco mais de elucidações, um pouco mais de compreensão naquilo que está nos desígnios do plano espiritual, a gente começa a despertar, nós começamos a despertar para o mundo, nós começamos a despertar para a nossa vida espiritual. Isso é uma coisa extremamente fantástica para nós, na minha concepção, e a gente precisa disso. E, já finalizando aqui a verdade relativa, que é uma pergunta, eu trago aqui um pedaço de João, capítulo 8, versículo 32, que assim é natural que, ao encertarmos nossa evolução moral e intelectual, apresentaremos também melhores condições de entender e aceitar a verdade, integrando-nos, em definitivo, aos propósitos divinos que as palavras de Jesus traduzem com propriedade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu estiver integrado, quanto mais eu estiver disposto, quanto mais eu estiver disponível para entender essa verdade, com certeza ela vai me libertar. Ela vai me ferir num determinado momento?
ela pode ferir, sim. Como eu falei para vocês lá no iniciozinho, eu creio que nós humanos, nós seres humanos, não estamos preparados para receber todas as verdades que alguém pode falar para nós ou que até a espiritualidade pode trazer para nós. Nós não estamos preparados. O ser humano não está 100% preparado para ouvir a verdade. Mas quando você conhecer essa verdade, com certeza você vai soltar todas essas amarras da matéria que ainda nos prende muito, né? Nós estamos no mundo material. Bom, continuando. Pessoal, depois que eu acabar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, aí eu vou pedir a Lourdes e ao Celso que, se tiver tempo, vocês podem fazer perguntas, não tem problema nenhum. E aí eu trouxe dois textos aqui, um do Pão Nosso, né, que é o número 146, é um texto muito bonito, a gente já leu algumas vezes aqui em reuniões públicas, em estudos, enfim, que é seguir a verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, Efésios, versículo 4, capítulo 4, versículo 15. Porque a verdade que participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto. Não preciso nem dizer o que está acontecendo no mundo, né? Mais precisamente no Brasil. Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, aqui extremamente material, a maneira do fanático que só admite a revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Meus amigos, o que a gente mais tem visto são dogmas, mesmo na doutrina espírita. Então, que nós possamos, né, ter a condição da verdade que nos abraça, que é a cabeça, que é o Cristo. Outro texto aqui bastante interessante que eu separei aqui para a gente, do Fonte Viva, ante a luz da verdade. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Muitas das vezes, quando a gente conhece ou quando a gente recebe de um braço amigo o tão sonhado ou ao mesmo tempo tão que se torna um pouco apavorante feedback, talvez isso liberte a gente de várias coisas. Talvez liberte a gente para nós sermos precursores, né, da doutrina do Cristo, ou até mesmo para que a gente comece a nossa tão sonhada reforma íntima, né? Então, às vezes, trazer essa verdade pode nos trazer, a priori, no curto prazo, naquele momento, uma dor, mas, com certeza, vai consolar no médio e no longo prazo. E aí, encerrando já o nosso tempo aqui, quais as verdades que feriram e quais as mentiras que consolaram? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou bater nessa tecla mais uma vez para que a gente possa, na tarde de hoje, fazer essa reflexão, perguntarmos a nós mesmos, diante do espelho, ou naquele momento que você vai fazer o descanso do corpo físico, em que você vai tentar se conectar com o alto, com a esfera maior, com a espiritualidade. Quais as verdades que feriram a gente na nossa existência aqui? E se as mentiras que consolaram ainda consolariam? Quais as verdades que feriram vocês? Pode ser as mais, vamos dizer, fúteis, né? Como aquela verdade que eu brinquei aqui, você está gordinho, ou você está muito magro, ou isso, né? Ou aquelas que realmente vieram para que você pudesse crescer um pouquinho como ser humano, aumentar sua sensibilidade. Você tem sido ético nas suas ações, mesmo as mais simples diante da sociedade? Qual a moral que você está praticando
E vocês façam essa pergunta para vocês mesmos. Quais as verdades que feriram e quais as mentiras que consolaram? Que Jesus possa ficar conosco, que as palavras que eu falei aqui hoje para vocês possam ser digeridas, que estão sendo digeridas por mim. Creio que nós somos apenas grãozinhos de areia num oceano infinito de oportunidades e que a gente possa trilhar o máximo que nós pudermos o caminho da ética, da sensibilidade, da moral, junto com a doutrina espírita, que é a nossa ferramenta, e que essa verdade que vai nos libertar, com certeza, e já nos libertou um pedaço, porque estamos aqui reunidos no nome dele, que a gente possa perpetuar isso pelas nossas várias existências, tá bom? Muita paz e amor, e que esse domingo seja um domingo fantástico para todos vocês, tá? Muito obrigado. Bom, conforme foi